Você já acordou no meio da madrugada e percebeu que algo estava errado com seu cachorro, mas não conseguia entender o que? Pois é, durante anos eu presenciei uma situação que me preocupava profundamente, uma salivação excessiva e misteriosa que simplesmente não tinha explicação. Meu cachorro respingava saliva no chão, molhava lençol, colchão, e tudo acontecia nos momentos mais inesperados. E o pior, ninguém conseguia descobrir o motivo. Hoje eu vou contar como foi essa longa jornada, cheia de tentativas frustradas, diagnósticos inconclusivos e muita angústia, até finalmente descobrir algo que estava diante dos meus olhos o tempo todo. E se você tem um cachorro que apresenta esse tipo de comportamento, essa história pode te ajudar mais do que você imagina. Tudo começou quando comecei a notar que meu cachorro tinha episódios de salivação intensa, mas não eram constantes. Às vezes passavam semanas sem nada acontecer e de repente no meio da madrugada lá estava ele lambendo o ar, saliva escorrendo, poças no chão e tudo ensopado ao redor. Era frustrante, porque cada vez que eu tentava buscar ajuda, era como se eu estivesse indo atrás de um fantasma. Quando chegava no veterinário, ele simplesmente não apresentava nada. Funções vitais normais, comportamento normal e o mesmo diagnóstico repetido, de que tudo parecia normal. Mas eu sabia que não era normal. Eu tentei de tudo. Retirei brinquedos mordedores, porque o veterinário sugeriu que isso poderia estimular a produção de suco gástrico em excesso. Testei dar remédios como Gavis, imaginando que pudesse ser um desconforto estomacal ou refluxo. Pesquisei na internet, no YouTube, em fóruns, em grupos, e nenhuma explicação plausível, nada que realmente se encaixasse no que eu estava vendo. E foi assim que anos se passaram. Anos convivendo com um problema que aparecia do nada e sumia sem motivo aparente. Até que um dia a resposta veio de um jeito totalmente inesperado. A minha outra cachorra, uma bulldog francês, passou mal depois de comer. Um tempo depois da refeição, ela vomitou. E havia sangue. Naquele momento, meu coração congelou. Sem pensar duas vezes, corri com ela para o veterinário. E lá, enquanto explicava o que tinha acontecido, o veterinário me fez uma pergunta simples. Ele perguntou se ela comia rápido. Eu respondi que sim. Aliás, os dois comiam muito rápido. Em questão de segundos, os pratos já estavam vazios. Mas até aquele momento, eu nunca tinha imaginado que isso pudesse ter relação com o problema da salivação. Foi então que o veterinário explicou algo que mudou completamente a forma como eu entendia a alimentação dos meus cães. Ele disse que o problema não era comer rápido, mas sim a quantidade enorme de ração que chegava ao estômago de uma só vez. O estômago simplesmente não conseguia produzir suco gástrico rápido o suficiente para processar tanta comida chegando de repente. O resultado? Um mal-estar imenso. Um desconforto que pode gerar náusea, salivação, vômitos e o mais assustador, risco de torção gástrica, que é uma emergência gravíssima e pode até tirar a vida de um cão em poucas horas. E naquele momento tudo fez sentido. Cada madrugada, cada respingo no chão, cada poça no lençol, tudo estava conectado a algo que acontecia na rotina todos os dias, mas que eu nunca tinha parado para observar a velocidade com que eles devoravam a comida. Foi então que eu decidi testar algo simples. Comecei a jogar pequenas quantidades de ração aos poucos no prato dos meus cachorros. Nada de despejar tudo de uma vez. Eu colocava um pouco, eles comiam, esperava alguns segundos, colocava mais um pouco e assim sucessivamente. Aquela refeição que antes durava segundos passou a durar alguns minutos. E sabe o que aconteceu? Funcionou. Não foi um milagre imediato, não foi sorte. Foi simplesmente o corpo deles trabalhando como deveria, recebendo alimento em uma quantidade que o estômago conseguia processar. E o resultado foi claro. Meus cachorros nunca mais tiveram episódios de salivação excessiva, aquele incômodo que demorava horas para passar. Desapareceu. Depois de anos de tentativas, pesquisas, consultas e frustrações, a solução estava ali: controlar o ritmo da alimentação. Algo tão simples, mas que faz toda a diferença. Por isso eu decidi compartilhar essa história, porque talvez você esteja passando por algo parecido, ou talvez conheça alguém que sofre com esse mesmo mistério. Às vezes, a resposta não está em remédios ou diagnósticos complexos.
mas em pequenos detalhes do dia a dia que a gente simplesmente não percebe. Se essa experiência puder ajudar o seu pet ou evitar que ele passe por algo desconfortável, já terá valido a pena. A jornada de cuidar de um amigo de 4 patas é feita de descobertas, e algumas delas podem mudar tudo. Se esse vídeo agregou algo para você, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com quem também ama animais. Isso me ajuda demais a continuar trazendo mais conteúdos sobre os nossos queridos amigos pets. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.